Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar primeiro em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3 a 15. Atente para a leitura dos primeiros versículos. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Meus irmãos, nós sabemos pelas Escrituras que as dádivas do Senhor a nós estão diretamente relacionadas com a sua graça. Elas não são meritórias, mas por benevolência do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós constatamos que o Senhor se alegra em atender aqueles que buscam agradá-lo, fazendo a sua vontade. Com Salomão não foi diferente. O Senhor atendeu a sua oração, mas não apenas isto. Ele dá muito mais do que lhe foi pedido por algumas razões. Vejamos que razões foram essas. A primeira razão do Senhor atender e abençoar a Salomão é porque Salomão amava a Deus e andava nos seus caminhos. Verso 3, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi. O Senhor já começara a se agradar de Salomão pelo amor que ele tinha a ele, mas este prova pela guarda dos seus mandamentos e o andar nos caminhos do Senhor como seu pai Davi. O próprio Jesus ratifica que nossa obediência é prova de amor por ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A segunda razão pela qual Salomão é atendido e abençoado pelo Senhor, porque ele buscou servir a Deus com o que tinha de melhor e o fez em abundância. Ele foi a Gibeão para sacrificar a Deus, porque lá havia uma estrutura maior, e ali ofereceu a sua oferta com qualidade e quantidade elevada. Verso 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. O Senhor se agradou tanto com o ato de adoração de Salomão, que se colocou à disposição para atendê-lo em oração. Verso 5, disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Terceira razão pela qual o Senhor atende a Salomão e o abençoa é que Salomão teve sua oração atendida por causa da sua humildade. Ele não se mostra arrogante por ser rei de Israel, pelo contrário, se julga incapaz de cuidar de um povo numeroso e, além disso, o povo de Deus. Ao ver a grandiosidade dessa tarefa, ele se humilha diante de Deus e diz: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Versículo 7. Em quarto lugar, irmãos, ou quarta razão pela qual o Senhor atende a oração de Salomão e o abençoa, é que Salomão não fez um pedido egoísta, mas um pedido que tinha como objetivo o bem do povo de Deus. Ele pediu que o Senhor lhe desse condições para melhor servi-lo. Pediu um coração compreensivo e prudente para cuidar do seu povo. Veja o verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. O rei teve isso como a coisa mais importante, e o Senhor se agradou bastante do seu pedido, que não apenas lhe deu um coração sábio e inteligente, mas também riqueza e glória. Versículo 12 e versículo 13. Aqui se aplica muito bem o princípio bíblico ensinado por Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, meus irmãos, a nossa conclusão e aplicação, diante do exposto acima, lembremos que o que o Senhor nos tem dado é por graça, mas também quer que o priorizemos, bem como as coisas concernentes ao seu reino. Irmãos, será que nesses dias ainda temos alguma desculpa para não buscar mais a Deus e meditar na sua palavra? Priorizemos e ele nos honrará. Quando procuramos agradá-lo como Salomão fez,
podemos nos preparar para receber infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esperamos que esses dias estejam servindo para que nos humilhemos diante de Deus, porque estamos de mãos atadas diante da grandiosidade do problema que estamos enfrentando. Que talvez possamos fazer muito pouco, mas Deus tudo pode mudar a nosso favor. Irmãos, se o Senhor se agradar de nós, Ele há de mudar a nossa sorte. Não vamos enmurecer no nosso clamor a Ele, porque Ele tem já nos atendido em muitos pedidos. Meditemos, irmãos, nessas palavras, essa mensagem, que o Senhor a coloque no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.